A Bíblia falada. Êxodo capítulo 31 ao 35. Capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: Eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras, invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras de engastes, trabalho em madeira e para executar toda sorte de obras. Associei-lhe Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. E dou a sabedoria ao coração de todos os homens inteligentes, a fim de que executem tudo o que te ordenei, a tenda de reunião, a arca da aliança, a tampa que a recobre e todos os móveis da tenda, a mesa e todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos, e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal, as vestes litúrgicas, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão, as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais, o óleo de unção e o incenso perfumado para o santuário. Eles se conformarão em tudo às ordens que te dei. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Observareis os meus sábados, porque este é um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Guardareis o sábado, pois ele vos deve ser sagrado. Aquele que o violar será morto. Quem fizer naquele dia uma obra qualquer será cortado do meio do seu povo. Trabalhar-se-á durante 6 dias, mas o 7º dia será um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado será punido de morte. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando de idade em idade com um pacto perpétuo. Este será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias e no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Capítulo 32. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: Vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram-nos a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi, fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda a minha cólera contra eles e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo-lhe: Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tirastes do Egito com o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios: Com o mau desígnio os levou, para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se vosso furor, e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e de dar aos seus descendentes essa terra de que falastes, como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Moisés desceu da montanha segurando nas mãos as 2 tábuas da lei, que estavam escritas dos 2 lados, sobre uma e outra face. Eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura de Deus. Ouvindo o barulho que o povo fazia com suas aclamações, Josué disse a Moisés: Há gritos de guerra no acampamento. Não, respondeu Moisés, não são gritos de vitória, nem gritos de derrota, o que ouço são cantos. Aproximando-se do acampamento,
viu o bezerro e as danças. Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Em seguida, tomando o bezerro que tinham feito, queimou e esmagou-o até reduzi-lo a pó, que lançou na água e a deu de beber aos israelitas. Moisés disse a Arão: Que te fez este povo para que tenhas atraído sobre ele um tão grande pecado? Arão respondeu: Não se irrite o meu senhor. Tu mesmo sabes o quanto este povo é inclinado ao mal. Eles disseram-me: Faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Eu lhes disse: Todos aqueles que têm ouro, despojem-se dele. E me entregaram. Joguei-o ao fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão tinha-lhe soltado as rédeas, expondo assim a mofa de seus adversários. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou: Venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele. Ele disse-lhes: Eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um de vós meta a espada sobre sua coxa. Passai e repassai através do acampamento, de uma porta a outra, e cada um de vós mate o seu irmão, seu amigo, seu parente. Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés, e cerca de 3.000 homens morreram naquele dia entre o povo. Moisés disse: Consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque cada um de vós, ao preço de seu filho e de seu irmão, tendes atraído sobre vós hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Cometestes um grande pecado. Mas vou subir hoje ao Senhor, talvez obtenha o perdão de vossa culpa. Moisés voltou junto do Senhor e disse: Ó, esse povo cometeu um grande pecado, fizeram para si um Deus de ouro. Rogo-vos que lhes perdoeis agora esse pecado. Se não, apagai-me do livro que escrevestes. O Senhor disse a Moisés: Aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Vai agora e conduze o povo aonde eu te disse: Meu anjo marchará diante de ti. Mas, no dia de minha visita, eu punirei seu pecado. Feriu o Senhor o povo, por ter arrastado Arão a fabricar o bezerro. Capítulo 33. O Senhor disse a Moisés: Vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito, ide para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o juramento de dá-la à sua posteridade. Enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ide para essa terra que mana leite e mel. Mas não subirei convosco, porque sois um povo de cabeça dura, eu vos aniquilaria em caminho. Ouvindo o povo estas duras palavras, pôs-se a chorar e cada um tirou os seus enfeites. Então o Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Vós sois um povo de cabeça dura, se eu viesse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai, pois, todos os vossos enfeites e verei o que posso fazer por vós. Os israelitas despojaram-se de seus enfeites ao partir do monte Horebe. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento. E chamou a tenda de reunião. Quem queria consultar o Senhor, dirigia-se à tenda de reunião, fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo o mundo se levantava, cada um diante da entrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda, e o Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo, em pé à entrada de suas tendas, se prostrava no mesmo lugar. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava do interior da tenda. Moisés disse ao Senhor: Vós dizeis-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E, entretanto, dissestes-me: Conheço-te pelo teu nome e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor, e considerai que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu: Minha face irá contigo, e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos façais partir deste lugar. Por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo? Porventura,
Não é necessário para isso justamente que marcheis conosco? É o que nos distinguirá, eu e o vosso povo, de todas as outras nações da terra. O que pedes? Replicou o Senhor, falo-ei, porque tens todo o meu favor, e te conheço pelo teu nome. Moisés disse, mostrai-me vossa glória. E Deus respondeu, vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas, ajuntou o Senhor, não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor, tu estarás sobre a rocha. Quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão, e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não pode ser vista. Capítulo 34. O Senhor disse a Moisés, talha 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Estejas pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. Apresentar-te-ás diante de mim no cume do monte. Ninguém subirá contigo, e ninguém se mostre em parte alguma do monte, não haja nem mesmo ovelhas ou bois pastando em seus flancos. Moisés talhou, pois, 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e no dia seguinte, pela manhã, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, segurando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele, pronunciando o nome de Javé. O Senhor passou diante dele, exclamando, Javé, Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado. Porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Moisés inclinou-se incontinente até a terra e prostrou-se, dizendo, se tem o vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós, somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados, e aceitai-nos como propriedade vossa. O Senhor disse, vou fazer uma aliança contigo. Diante de todo o teu povo farei prodígios como nunca se viu em nenhum outro país, em nenhuma outra nação, a fim de que todo o povo que te cerca veja quão terríveis são as obras do Senhor, que faço por meio de ti. Sê atento ao que te vou ordenar hoje. Vou expulsar diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes da terra em que vais entrar, para que sua presença no meio de vós não se vos torne um laço. Derrubareis os seus altares, quebrareis suas estelas e cortareis suas acerais. Não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor, que se chama o Zeloso, é um Deus zeloso. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes do país, pois, quando se prostituírem a seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, poderiam convidar-te e tu comerias de seus banquetes sagrados. Poderia acontecer também que tomasses entre suas filhas esposas para teus filhos, e essas mulheres que se prostituem a seus deuses, poderiam arrastar a isso também os teus filhos. Não farás deuses de metal fundido. Guardarás a festa dos ázimos, como te prescrevi, no tempo fixado do mês das espigas, porque foi nesse mês que saíste do Egito, só comerás, durante 7 dias, pães sem fermento. Todo primogênito me pertence, assim como todo macho primogênito de teus rebanhos, tanto do gado maior como do menor. Resgatarás com um cordeiro o primogênito do jumento, do contrário, quebrar-lhe-ás a nuca. Resgatarás sempre o primogênito de teus filhos, e não te apresentarás diante de minha face com as mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas descansarás no 7º, mesmo quando for tempo de arar e de ceifar. Celebrarás a festa das semanas, no tempo das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita, no fim do ano. 3 vezes por ano, todos vossos varões se apresentarão diante do Senhor Javé, Deus de Israel. Porque expulsarei as nações diante de ti, e alargarei tuas fronteiras, e ninguém cobiçará a tua terra, enquanto subires 3 vezes por ano para te apresentares diante do Senhor teu Deus. Quando sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue com pão fermentado. O animal sacrificado para a festa de Páscoa não será conservado até o dia seguinte. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos frutos de teu solo.
Não farás cozer um cabrito no leite de sua mãe. O Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, pois são elas a base da aliança que faço contigo e com Israel. Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto se tornará brilhante, durante a sua conversa com o Senhor. E, tendo visto Arão e todos os israelitas, notaram que a pele de seu rosto se tornará brilhante e não ousaram aproximar-se dele. Mas ele os chamou, e Arão com todos os chefes da assembleia voltaram para junto dele, e ele se entreteve com eles. Aproximaram-se, em seguida, todos os israelitas, a quem ele transmitiu as ordens que tinha recebido do Senhor no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar, pôs um véu no seu rosto. Mas, entrando Moisés diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E, saindo, transmitia aos israelitas as ordens recebidas. Estes viam irradiar a pele de seu rosto. Em seguida Moisés recolocava o véu no seu rosto até a próxima entrevista com o Senhor. Capítulo 35. Moisés convocou toda a Assembleia de Israel e disse-lhes: eis o que o Senhor ordenou. Trabalharás durante 6 dias, mas o 7º será um dia de descanso completo consagrado ao Senhor. Todo o que trabalhar nesse dia será morto. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas nesse dia. Moisés disse a toda a Assembleia dos Israelitas: eis o que o Senhor ordenou. Separai de entre vós uma oferta para o Senhor. Todo homem de coração reto trará esta oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, óleo para o candelabro, aromas para o óleo de unção e para o incenso odorífero, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e o peitoral. Venham todos aqueles dentre vós que são hábeis, e executem tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo, sua tenda, sua coberta, suas argolas, suas tábuas, suas travessas, suas colunas e seus pedestais, a arca e seus varais, a tampa e o véu de separação, a mesa com seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro e seus acessórios, suas lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar dos perfumes e seus varais, o óleo para a unção e o perfume para as incensações, o véu para a porta de entrada do tabernáculo, o altar dos holocaustos, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus acessórios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais e a cortina da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio com suas cordas, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados do sumo sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Toda a Assembleia dos Israelitas retirou-se de diante de Moisés. E então todas as pessoas de boa vontade e de coração generoso vieram trazer as suas ofertas ao Senhor, para a construção da tenda de reunião, para o seu culto e para a confecção dos ornamentos sagrados. Homens e mulheres, todos aqueles que tinham o coração generoso trouxeram brincos, arrecadas, anéis, colares, joias de ouro de toda espécie, cada um apresentando a oferta de ouro que dedicava ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho e peles de golfinho, os trouxeram. Todos os que puderam apresentar uma contribuição em prata ou em bronze, trouxeram-na ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa madeira de acácia útil ao serviço do culto, a trouxeram. Todas as mulheres habilidosas fiaram com as suas próprias mãos e trouxeram seu trabalho, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres habilidosas que tinham o gosto de fiar os pelos de cabra, fizeram-no. Os chefes do povo trouxeram pedras de ônix e outras pedras de engaste para o efode e o peitoral, aromas e óleo para o candelabro, óleo de unção e incenso perfumado. Todos os israelitas, homens ou mulheres, impelidos pelo seu coração a contribuir para alguma das obras que o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés, trouxeram espontaneamente suas ofertas ao Senhor. Moisés disse aos israelitas: Vede, o Senhor designou Bezaleel, filho de Uri,
filho de Hur, da tribo de Judá, encheu-o de um espírito divino para dar-lhe sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras, invenções, trabalho em ouro, em prata e em bronze, gravação de pedras de engaste, trabalho em madeira, execução de toda espécie de obras. Concedeu-lhe também o dom de ensinar, assim como a Oliabe, filho de Aquisamaque, da tribo de Dan. Dotou-os de talento para executar toda a sorte de obras de escultura e de arte, de bordados em estofo de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino, e para execução assim como o projeto de toda espécie de trabalhos,